Pedrinho do Cruzeiro tá querendo tirar o Arrascaeta do Flamengo. Tem também o Alacian que se envolveu em briga e Felipe Luiz não vai utilizar o jogador. Tem a escalação e todos os detalhes agora para a Copa do Brasil, receita recorde do Flamengo nesse trimestre e todos os detalhes da proposta que o Flamengo fez para mudar o formato de disputa do Campeonato Carioca, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum vídeo dia nenhum. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que enfrenta o Botafogo da Paraíba hoje às 8 da noite pela Copa do Brasil, com um elenco bastante modificado, poupando bastante jogadores, com o intuito aí de deixar a galera do time titular, os jogadores mais importantes, mais descansados, tanto para o jogo fora de casa contra o Cruzeiro no domingo, quanto para o jogo também fora de casa contra o Central Córdoba no meio da próxima semana. Flamengo que viajou sem Rossi, sem Alexandro, sem De La Cruz, Arrascaeta e Pedro, todo mundo ficando aqui no Rio de Janeiro, não foram lá pro Maranhão. Isso mesmo, jogo contra o Botafogo da Paraíba, mas acontece lá no Maranhão. Como a gente já falou aqui anteriormente, o jogo foi vendido para acontecer por lá. Escalação provável do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba: Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Plata ou Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique ou Juninho, tá? Existiu até uma ideia e uma corrente durante a semana dando quase que certeza que o Matheus Gonçalves teria oportunidade no time titular. A gente ainda não consegue cravar. Essa prévia aí é o que está saindo por agora à tarde na internet. A gente precisa aguardar o horário do jogo porque Felipe Luiz é imprevisível, ele pode fazer algumas mudanças aí por horário do jogo, mas essa é a escalação mais provável para o jogo. Como eu já falei, essa Copa do Brasil, ela tá com muitas zebras, os times menores dando bastante trabalho, e aí é por isso que o Flamengo, ainda por cima, por estar com jogadores aí do time alternativo, precisa entrar com sangue nos olhos, focado, sem salto alto por estar jogando com um time menor e fazer o resultado o mais rápido possível para evitar de ter que colocar os jogadores do time principal e eles se desgastarem. Então, o Flamengo precisa entrar ligado e jogar sério desde o início. Flamengo que joga hoje às 8 da noite, como eu disse, mas a transmissão é só da Prime Video. Então não adianta ficar procurando nos canais de televisão normal, porque só vai passar lá na Prime. E agora, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui da proposta do Flamengo para mudança no formato do Campeonato Carioca a partir do ano que vem. A partir de 2026. E é muito interessante, tá? Já adianto que isso diminuiria a quantidade de datas do campeonato de 15 para 10. E aí a proposta do Flamengo é o seguinte: 12 clubes divididos em 2 grupos de 6. Cada grupo enfrenta os times do outro grupo, ou seja, durante essa fase de grupos, 6 datas. Então, Flamengo estando no grupo A vai enfrentar os 6 times do grupo B. E aí, isso vai fazendo a pontuação normal e os 4 primeiros de cada grupo se classificam para fazerem quartas de final. Quartas de final em jogo único, semifinais, ida e volta e final, um jogo só. Então, totalizando 10 jogos para o time que chegar na final. 6 jogos na fase de grupos, mais um jogo nas quartas de final, 2 jogos na semifinal e um jogo na final, totalizando no máximo 10 datas. Por que que isso é tão importante não só para o Flamengo, quanto principalmente para os times maiores do Campeonato Carioca? É uma quantidade menor de jogos em um campeonato com menos expressão, menos chance de lesão, incha menos o calendário, que já é muito inchado por conta de outros torneios. Só que os outros torneios são nacionais ou continentais, e aí, consequentemente, mais importantes. E, inclusive,
dá uma brecha maior para as pré-temporadas dos clubes poderem ser feitas com mais calma, com melhor planejamento e poderem trazer uma receita maior para os clubes. Então, existem todos esses pontos positivos aí, caso seja acatado esse novo formato aí do Campeonato Carioca, que é muito interessante. A Ferg se pronunciou de forma genérica, dizendo que desde que acabou o campeonato desse ano, eles estudam uma forma de adequar o campeonato de uma forma melhor ao calendário brasileiro, mas não disseram se vão acatar ou não essa proposta do Flamengo. A corrente aí, os bastidores, dizem que se não acatar exatamente a esse formato, vão fazer algo parecido. Então a tendência é que, de fato, a partir de 2026, o calendário carioca esteja menos inchado, pelo menos no Campeonato Carioca. Que bom, e isso vai ajudar muito a que os elencos fiquem mais sadios e menos desgastados. Quero ouvir de vocês aqui nos comentários a opinião sobre isso. E aí tem a notícia agora sobre a receita do Flamengo. Receita é a quantidade de dinheiro que entrou no Flamengo nesse primeiro trimestre de 2025 com um valor recorde. Flamengo registra um novo recorde de faturamento operacional no primeiro trimestre de 2025, atingindo 236,3 milhões em receita bruta, sem considerar a venda de jogadores. Então, isso aí representa um crescimento significativo, 27% a mais do que o recorde anterior, que foi alcançado em 2023, e 37% a mais do que o arrecadado no mesmo período do ano passado, em 2024. Lembrando que não está sendo levado em conta dinheiro de venda de jogadores, é operacional. E aí foi muito de acordo com o que foi dito pelo BAP quando ganhou a eleição, dizendo que ele tinha muitos ajustes operacionais a fazer, porque o Flamengo poderia lucrar muito mais, e esse primeiro trimestre aí mostra que, de fato, isso está acontecendo. Muito legal. Espero que pelo menos parte disso seja parte aí destinado a reforçar o elenco do Flamengo e fazer com que o clube continue cada vez mais forte e lucrando bastante para conseguir sempre repor as suas saídas e sempre contratar à altura e melhorando o time dia a dia. Mudar de assunto agora, falar da treta que aconteceu em jogadores jovens do Flamengo, envolvendo o Wallace Yan e o Joshua. Trazida a informação aí pelo Vene Casagrande, o Wallace Yan que nem viajou com o Flamengo, e aí, por outro lado, o Joshua foi relacionado para o elenco que viajou lá para o Maranhão para fazer essa partida. E aí eu vou ver os detalhes aqui, vou ler para vocês os detalhes sobre essa treta, a apuração de Vene Casagrande sobre essa situação. Apuração de bastidores e o motivo de Wallace Yan ter perdido espaço para Joshua na lista de relacionados do elenco profissional do Flamengo. No dia entre o jogo Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20, Wallace Yan e Joshua brigaram feio e quase saíram na mão. Depois daquilo, Joshua ganhou mais espaço no profissional e o Wallace Yan não. Mas a ausência de Wallace Yan no elenco profissional, segundo apurei, é porque, no entendimento da diretoria e da comissão técnica, o atacante não está merecendo por conta do desempenho nos treinamentos desde então. Diretoria e comissão técnica de Felipe Luiz, em conjunto com o Nuno Campos, treinador do Sub-20, vão sempre priorizar a meritocracia no trabalho apresentado diariamente. Estou informando aqui, pois muitos torcedores me questionaram nos últimos dias o motivo da ausência de Wallace Yan, que já disputou 9 jogos pelo profissional, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Então, a gente tem uma informação bem básica de que houve uma briga, mas a gente não sabe as circunstâncias disso. Eu confio no Felipe Luiz. Se ele está relacionando o Joshua e não relacionando o Wallace Yan, provavelmente a postura de um foi diferente do outro e os motivos devem ter sido em um sentido que acaba não favorecendo o Wallace Yan. Não posso falar mais nada além disso porque eu não tenho mais detalhes sobre essa briga. Só posso dizer que eu confio nessa gestão do elenco do Flamengo de forma geral, feita pelo Felipe Luiz, pelo José Boto, pelo Nuno Campos, novo treinador, o português lá do Sub-20,
e é o que a gente tem de informação no momento. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora, vamos falar aqui dessa situação envolvendo aí o Pedrinho BH, o Pedrinho dono do Cruzeiro, que tá disposto a abrir os cofres aí, a soltar o malote para contratar Arrascaeta. Ele que é fã incondicional do uruguaio, já disse várias vezes que tem esse sonho de levar o Arrascaeta para lá, e ele deu uma declaração dizendo que tem agora o interesse já nessa próxima janela em trazer o uruguaio, em levar o uruguaio lá para BH, para jogar no Cruzeiro, se aproveitando de uma situação que ele tomou ciência de que o Arrascaeta já demonstrou interesse em renovar com o Flamengo, o empresário dele já disse quais seriam os valores que eles gostariam, e o Flamengo tem deixado esse assunto da renovação do Arrascaeta em stand-by, colocando à frente outros assuntos, por exemplo, renovação de Varela, de Cleiton, do Gerson, como já aconteceu, e o Arrascaeta, como ele tem ainda um tempo um pouco maior de contrato, o Flamengo não está priorizando, e aí o Pedrinho começa a agir nos bastidores para tentar convencer o uruguaio a ir para o Cruzeiro. Do lado do Flamengo, até o momento, a diretoria e o clube de forma geral se mostra bem tranquilo em relação a isso e entende que no momento certo vai fazer a renovação. O Flamengo estipulou uma multa alta do Arrascaeta que não daria para tirá-lo com valores no patamar aqui do futebol brasileiro, mas a gente sabe que futebol vai muito na cabeça do jogador. Se o jogador resolver colocar na cabeça que quer sair, não adianta querer que ele fique porque ele acaba não rendendo também. Então, é uma situação aí que o Flamengo tem que ligar o sinal de alerta e eu acho, a minha opinião, é que deveria tentar acelerar um pouco mais as negociações. Por quê? Se há um tempo atrás a gente dizia, não sei se faz sentido o Flamengo renovar por 5 anos com a Arrascaeta, porque não se sabe como ele vai estar até lá, já vai ter beirando aí um pouquinho mais de 30 anos. Logo depois disso, pelo menos últimas 5 partidas, o Arrascaeta tá destruindo, tá jogando muita bola. E é um cara peça-chave no elenco do Flamengo, e a gente espera que ele mantenha essa regularidade, mas hoje, com o futebol que ele tá jogando, não dá para imaginar o Flamengo sem Arrascaeta. Quando ele não joga, o Flamengo joga de uma forma muito diferente, e por isso até que o Flamengo tá buscando uma reposição, mas não para uma saída dele, justamente para quando ele for descansar, fazer o controle de carga, ter um outro meia que possa suprir essa função, justamente porque o Flamengo não tem hoje. E aí está sendo falado Enciso, o Bonanote e outros jogadores, mas em nenhum momento se cogita a saída dele. E agora, com essa situação aí do Cruzeiro, o Flamengo liga o sinal de alerta e eu quero ouvir de vocês o que vocês acham, se vocês entendem que com um valor alto faria sentido ou não, qual é a opinião de vocês sobre esse assunto. Beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!